Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional. Para quem está ouvindo pela primeira vez, esse programa é baseado numa série de mensagens bíblicas dos livros que se seguem na palavra. Por exemplo, a gente está estudando atualmente o livro de Atos. Já vai fazer um ano que a gente tem tirado lições desse livro. Nós nos encontramos agora no capítulo 24. E o tema de hoje é sobre a verdade assusta. É isso mesmo. A verdade muitas vezes nos assusta. Eu gostaria de trazer isso para a gente pensar. Porque muitas pessoas se revoltam quando a gente prega da palavra, ficam chateados, se colocam contra, né? Porque a verdade bíblica, de alguma maneira, ela causa um espanto. Ela causa um desconforto para aqueles que não pertencem a Cristo. E também aqueles que pertencem e não vivem de acordo. A gente sabe que nesse capítulo Paulo está preso. E aqui ele está com o governador. E esse governador tinha muita curiosidade a respeito dessa doutrina que Paulo está pregando, essa verdade que Paulo tem falado, essa religião que Paulo tem defendido, que levou ele a ser preso. E ele já conversou com Paulo, bateram algum papo, que foi uma oportunidade desse homem escutar um pouco da palavra. Mas agora acontece algo interessante. Ele vai chamar sua esposa para ouvir Paulo. E olha só o que acontece. Abra lá sua Bíblia, em Atos, capítulo 24, do versículo 24 em diante. Atos, capítulo 24, do 24 em diante, diz assim: Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: Agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso o chamava muitas vezes e conversava com ele. A gente sabe que Félix aqui era governador e ele com sua esposa, que a gente sabe que ela se separou do seu marido, que era filha de Herodes Agripa. Essa moça era filha de Herodes Agripa e se casou com esse moço, com Félix, pelo interesse, pelo poder. E Paulo não perdia tempo, ele aproveitava para falar da vida que Deus quer, da vida de arrependimento, falava do juízo final, falava de como deve ser a vida daqueles que amam a Deus. Irmãos, isso nem sempre é tão agradável, mas Paulo não perdia a oportunidade. Ele nunca perdeu a oportunidade de falar da verdade que transforma. Interessante que esse moço aqui, esse chefe de Estado, na posição que ele estava, ele podia mandar executar Paulo na boa. Mas a gente sabe que aqui existiam alguns interesses. Primeiro, em agradar os judeus. Ele ia manter ele preso um bom tempo. Segundo, a gente vê pelo relato bíblico que Lucas deixa bem claro, para quem não sabe, está ouvindo hoje, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo que escreveu os evangelhos de Lucas. E ele está deixando bem claro que esse moço aqui, Agripa, ele estava com curiosidade. Félix tinha alguma curiosidade com respeito à fé. E se aquilo ali o assustava, como diz o texto que a gente leu, é que ele acreditava de alguma maneira. Porque quando a pessoa não acredita em nada, não vai assustar. É igual a história de um menino dentro da escola, que a professora falou alguma coisa e ele disse: não, eu creio em Deus, eu não creio nisso. Aí ele falou: então eu vou orar para Deus matar a senhora, dar a doença, destruir a sua vida. Aí a professora, assustada, falou assim: meu Deus, por que tu vai fazer um negócio desse? A senhora falou que não acredita em nada, então não se preocupa. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado ou a gente fica querendo uma resposta do nosso que nos agrade, né? Mas Deus,
ele toca no coração das pessoas. Por mais que elas não reconheçam, por mais que elas não se façam de desentendidas. E quando alguém, de alguma maneira, se assusta ou fica preocupado, é porque no coração daquela pessoa existe fé. E nesse diálogo que a gente vê de Paulo aqui, com Félix e com sua esposa, a gente pode tirar algumas verdades. Primeira verdade, que a gente deve aproveitar as oportunidades que surgem para pregar o Evangelho, para falar que vai ter um juízo final, para falar que existe um jeito certo de viver. Ah, mas eles não vão acreditar. Deixa que o acreditar, essa obra é de Deus. O convencimento é do Senhor. Nós temos que anunciar como as coisas vão ser. E muitas vezes a gente perde a oportunidade com medo medo do que vão pensar, medo da acusação, medo de tantas coisas. Segundo ponto que eu fico pensando é como a gente fala essa verdade. Uma coisa é ter medo, outra coisa é não ter preparo. Se você não tem preparo, de repente você numa conversa evangelística, você não está fazendo um trabalho a favor do Evangelho. Você está fazendo um trabalho que atrapalha mais. Porque você não soube defender, você não soube como falar, você não tinha convicção, você só tinha algumas ideias. Paulo, ele sabia o que estava fazendo. Paulo era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, antes de sair aos quatro cantos, entendendo, eu tenho que pregar para todo mundo de qualquer jeito. Não é bem assim não. Temos que pregar sim, mas saber o que a gente vai falar. E eu vou mais longe. Não é saber o que vamos falar apenas, é saber como vamos falar. Porque a comunicação não é só o que você fala, é o que o outro está entendendo. Hoje o pessoal usa muito a rede social para transmitir a palavra de Deus, e é muito bom. Eu faço isso, vocês estão recebendo, muitos de vocês recebem pelo WhatsApp. Mas se não tiver clareza, não tiver uma forma correta de explicar isso, você pode estar fazendo um trabalho contra o Evangelho. Porque as pessoas vão achar que é tudo igual. E não é. Deus trata cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Então, primeiro, aproveite a oportunidade. Segundo, saiba como usar a oportunidade que Deus deu. E terceiro, não tenha medo. Se você sabe pregar, você tem convicção da tua fé, que eu acho que também você precisa se preparar, irmão. Que era melhor ter o terceiro, você te prepara para isso. Estude, cresça, procure te aperfeiçoar. Mas o Espírito Santo fala na hora. Isso aí, a gente não pode usar isso como regra. Isso é quando a gente perdeu mesmo, a gente está sem condições. Mas Deus se agrada daqueles que se preparam. Te prepare para ser um verdadeiro filho de Deus, com testemunho de palavras e ações. E pregue. E como eu falei, que seria outra forma, não tenha medo. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar, porque com certeza, quando a gente prega o verdadeiro Evangelho, muita gente se assusta. Quando a gente fala do final dos tempos, muita gente fica apavorada. Quando a gente fala que Jesus está voltando, nem todo mundo se alegra. Por quê? Porque não tem convicção, não tem segurança. A vida dessas pessoas são presas a esse mundo. Meus irmãos, você que está me ouvindo, tudo que está nesse mundo vai um dia se acabar. Você vai sair dessa existência. E tem duas opções: ou você vai para o lado do Senhor, ou você vai para o inferno. Procure pensar com carinho como você está vivendo a sua vida, na boa. Para que direção você vai? Porque viver com Cristo não é viver apenas para essa vida, é viver para a eternidade. É viver para acreditar que Deus transforma. Agora, não deixa só ficar preso em você mesmo. Leve essa mensagem para muitas pessoas. Seja ousado, seja corajoso. Faça como Paulo, anuncie e aproveite as oportunidades. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo aqui, Pai. Abençoa a vida deles, Senhor. Dê a eles, Senhor, paciência, sabedoria a lidar com os conflitos, com as pessoas diferentes, o jeito que as outras pessoas tratam a fé. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos capacita, nos ajuda a ser igual a Paulo, Senhor. E abençoa, Pai, o restante desse dia na vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora. E que a Tua graça e o Teu poder sustente a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, como eu falei ainda há pouco, queria fazer um convite para você se aprimorar, conhecer mais a Deus. Venha fazer parte da nossa escola de discípulos, nosso curso de discipulado, nossos cursos teológicos. Venha estudar a palavra, porque se Deus existe, existe um jeito certo de viver e venha aprender como viver desse jeito certo. As nossas aulas são ministradas no Rio Tavares e em Forquilinhas. Em Forquilinhas, toda segunda-feira, a partir das 8 horas. A gente está ali ouvindo da mensagem de Deus. E no Rio Tavares tem às 8 e às 9 horas, toda terça-feira. Se inscreva, venha fazer parte dessa família, venha estudar a palavra, venha esclarecer tuas dúvidas, venha te preparar. Nós somos soldados e nós precisamos nos equipar para essa batalha espiritual. Às vezes nessa batalha você está sofrendo porque você não está com as ferramentas certas. Você não está usando as armas espirituais de maneira correta. Não é porque você não tem, você tem. Só que você não sabe usar. Deus nos capacita. Mas espera um pouquinho. Ele não vai capacitar aqueles que não se ajudam também. Irmãos, essa é a escola de discípulo. Eu quero ver várias igrejas sendo abertas pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso país. Não queremos uma igreja, uma mega igreja. Queremos muitas igrejas, muitas famílias, porque igreja somos nós. Mas se você quer servir a Deus de outra maneira, através da arte, da música, se inscreva nos nossos cursos de música. Aula de violão, cavaquinho, bateria, teclado, contrabaixo. Até se tu quiser eu te ensino a tocar berimbau. Mas o fato é que você pode estar aprendendo tudo isso. O seu filho, você, fazer parte de um ministério de louvor abençoado. Se inscreva. As aulas de música são às terças-feiras no Rio Tavares, a partir das 18 horas. E em Forquilinhas, quinta-feira, a partir das 16 horas. Venha aprender um pouco mais. Venha estudar um pouco da palavra. Venha aprender de alguma forma a arte que Deus nos dá. Deus quer transformar a vida de muitas pessoas, mas Ele faz isso de uma maneira tão prazerosa, tão gostosa, que você não tem ideia. Agora só basta você abrir o teu coração. E se você está enfrentando muitas lutas e não consegue vencer, nós temos nosso trabalho de cura interior. Eu quero tratar você com a palavra de Deus que transforma a vida. Amém? Então nos procure e entre no nosso site e se inscreva no nosso canal. Amém? Fique na paz. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.